Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Assim está escrito: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Estamos diante de um conselho sábio, seguro, que Paulo estava transmitindo a Timóteo, e Deus permitiu que ficasse registrado para que outras gerações também fossem alcançados com este conselho, porque as coisas boas elas precisam ser conservadas. E aqui está realmente um conselho digno de quem está trilhando os caminhos para servir e adorar o Senhor. Timóteo foi aquele moço que, quando Paulo, numa das viagens missionárias, o encontrou, ainda novinho, ficou admirado do crescimento espiritual de que ele tinha, embora novo ainda, jovem, mas ele havia sido instruído pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, duas mulheres de fibra, que tinham uma comunhão plena e profunda com Deus. Deus abençoe, irmão Paulo Cipriano. Com Deus, e elas não escondiam a sua fé, suas crenças, sua convicção, embora que elas sendo judias e o pai de Timóteo sendo grego, ele tinha outros direcionamentos, mas a mãe de Timóteo pegou com firmeza no sentido de orientar, educar o seu filho e principalmente nas Escrituras, porque ela era instruída para isto, tanto a avó de Timóteo, Lloyd, como a mãe Eunice. Elas então viviam uma harmonia com relação à vida de fé para com Deus. Isso criou então um ambiente propício no qual Timóteo foi criado e orientado. E o testemunho que Timóteo dava na comunidade da fé, ou por onde estivesse, era realmente o testemunho de alguém que foi instruído, que foi orientado. O próprio Salomão deixou um versículo registrado, parece-me que aqui, no capítulo 22 e o versículo 6, deixa-me verificar 6, sim. Diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, este foi um conselho de Salomão. Mas nós observamos, já lá desde o princípio, quando Deus usou a Moisés como instrumento em suas mãos, tanto para libertar o povo, como para deixar todo o registro escrito das palavras de Deus para o ensinamento daquele povo. E no capítulo 6, deixa-me ver, de Deuteronômio, no capítulo 6, o versículos 4 a 7, 4 a 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos,
e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então nós encontramos a orientação para instruir, educar, orientar os filhos de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Certamente que eram aqueles que tinham este compromisso e aliança com Deus e que serviam ao Senhor. A eles é encarregado a responsabilidade de transmitir toda a orientação para os seus filhos. Deus abençoe, irmão Francisco Nobre. Nós encontramos Joquebede, quando ela não pôde ficar mais com Moisés em casa, ela precisou colocá-lo no junco para que ele fosse levado para algum lugar. E por mercê de Deus, a filha do faraó o pegou para criá-lo e entregou a Joquebede, sem saber que ela era mãe, e ainda deu a ela uma ajuda, e Joquebede instruiu Moisés em toda a orientação do Senhor. Tanto é que quando ele cresceu, formado em toda a ciência do Egito, em tudo, diz o escritor de Hebreus que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e escolheu ser ultrajado ou sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado. Ele ficou firme como vendo o invisível. O que foi que deu força e graça a Moisés para rejeitar aquilo que qualquer outro aceitaria de pronto? Foi a instrução que ele recebeu em casa da palavra de Deus. Então nós estamos agora diante de Timóteo, que foi instruído por sua mãe e por sua avó. E como disse, quando Paulo, numa viagem missionária, o encontra, Paulo fica encantado com Timóteo e observa nele talentos que Deus depositou e que ele poderia ser útil para o ministério. E Paulo tinha de Deus esse discernimento de olhar e enxergar nas pessoas o que Deus estava por fazer. Tanto é que vários daqueles dos novos e outros já de mais idade, Paulo sempre trouxe para próximo de si com a responsabilidade de orientar, de instruir, de ensinar, de aconselhar. Foi assim com Timóteo, foi assim com Tito, foi assim com Arquipo, foi assim com tantos outros. Mas aqui a Timóteo ele dirigiu duas das suas cartas, que são chamadas cartas pastorais, e finalmente nós observamos que depois de tudo aquilo passado, aquela instrução, Paulo ficou responsável pela igreja lá na cidade de Éfeso. Paulo o deixou lá para que ele continuasse cuidando do que Paulo começou. Então veja a alegria de Paulo em ver aquele que ele conheceu jovem, mas cresceu espiritualmente, manteve a humildade, a sinceridade e lealdade e estava diante de uma grande responsabilidade. E por outro lado, a alegria de Timóteo ser orientado por Paulo, um obreiro responsável, submisso, com discernimento, que não fez caso da vida de Timóteo, mas aceitou e abraçou como um filho na fé e, portanto, deu a ele toda a instrução necessária. E aqui nós encontramos ele aconselhando Timóteo a respeito das falsas doutrinas, dos falsos obreiros, daqueles que começam na fé e não permanecem, entram por caminhos tortuosos. Então, o cuidado de Paulo era orientar a Timóteo para que ele se mantivesse com uma conduta agradável diante de Deus e que pudesse produzir frutos no reino de Deus. Então, aqui ele está orientando Timóteo dizendo o seguinte, ele diz, olha, este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti,
milites por elas boa milícia. E aí vem o versículo 19 que li. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então ele deu aqui a orientação completa para Timóteo. Conservando a fé e a boa consciência. São duas condições necessárias para uma vida de fé digna do nome do Senhor. Quando ele diz conservando a fé, subentende-se que existe aqueles que não conservam a fé e não se conservam na fé. E, portanto, eles não têm nenhuma firmeza. O bom de quem serve a Deus é que seja firme na fé. Paulo, quando escreveu à igreja de Colosso, ele estava agradecendo a Deus pela firmeza na fé daqueles irmãos. E aqui ele aconselha, então, a Timóteo, para que ele conserve a fé e a boa consciência. Porque alguns, por não conservar, o que aconteceu? Rejeitaram e fizeram naufrágio na fé, ou seja, caíram na fé. Não atentaram para a orientação certa e segura da palavra de Deus e por isso tiveram consequências desastrosas pela vida, como foi o caso de Himeneu e Alexandre, que ao fazerem naufrágio na fé e rejeitarem a orientação, passaram a blasfemar. E por conta desse procedimento, Paulo, incomodado com essa situação, os entregou a Satanás para que eles aprendessem a não mais blasfemar. Então, Paulo já tinha dado um conselho anterior a Timóteo, nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 5, ele diz, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então isso ele já tinha dito a Timóteo a princípio. Agora ele torna a repetir a fé e a boa consciência. E quando nós olhamos isso, nós vamos encontrar uma variedade de espécies ou tipos de fé. Existe a fé fingida, a fé que parece que é, mas não é. Também existe a fé verdadeira, a fé pura em Deus. Existe a fé que é ativa, aquela fé que se agiganta, se movimenta dentro das pessoas. E existe a fé passiva. A pessoa diz que tem fé, mas aquela fé não está significando nada. É algo que está lá. E existe uma fé que Tiago disse, a fé viva. A fé viva pela qual se demonstra a convicção que há no coração da pessoa. Porque ele vai mostrar as obras, ele vai mostrar a fé por meio das obras. E ele só vai realizar as obras se ele tiver fé. Se ele não tiver fé, ele não vai realizar as obras para Deus. Então é preciso fé para realizar as obras. Por isso que Tiago disse, mostra-me as tuas obras, porque assim eu vou conhecer a tua fé. Se você disser que tem fé e não tem as obras, como podemos crer nesta fé que não atua, que não se movimenta, esta fé que não demonstra vida? Então ele diz que esta fé que não tem obras, que não se move na vida da pessoa, ela é chamada de uma fé morta, uma fé inútil, não serve para nada. E as medidas de fé que existem, conforme nós encontramos na palavra de Deus. Existem pessoas que não têm fé, existem pessoas que têm uma pequena fé, outros têm pouca fé, existe grande fé
e muita fé. Todos esses exemplos estão na palavra de Deus. Jesus disse que a fé é como a semente de mostarda, é a menor das sementes, mas quando colocada em ação, torna-se a maior das árvores. Assim é a fé. Ela pode ser uma fé pequena, mas quando ela é colocada em ação diante de Deus, porque é Deus que se movimenta por meio da nossa fé, então ela se agiganta. Ela cresce de maneira poderosa. Então nós observamos que o conselho que Paulo deu a Timóteo, conservando a fé. Então quem conserva esta fé, que é verdadeira, é ativa, é viva e é uma fé operosa em Deus, certamente não vai se deixar levar pelo desânimo, pelo fracasso, pelo desespero, pelo desvio, pela impaciência. Não, porque esta fé vai movimentar-se dentro da pessoa. Então, a fé é que nos sustenta diante de Deus. A própria Escritura, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele é galardoador dos que o buscam. Então, a fé é preciosa. A pessoa que não tem fé, não tem esperança, não tem vida, não tem segurança, não tem futuro. Porque todas estas coisas nós recebemos mediante a fé. Por quê? O próprio escritor aos Hebreus disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aquele que serve a Deus, ele não anda pela vista, ele anda pela fé. Ele não está vendo fisicamente, mas ele está crendo. E Deus é aquele que age através da fé, porque ele é poderoso para, por meio da fé, trazer à existência as coisas que ainda não existem. Esta fé esteve no coração de Abraão. Ele cria que Deus era poderoso para dos mortos ressuscitar a Isaque, caso ele tivesse sido morto naquela ocasião quando Deus o pediu em holocausto. Porque Abraão cria que as promessas de Deus se cumpririam em Isaque. Então, mesmo se Isaque morresse, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos e cumprir nele a promessa. Então, veja a grandeza da fé que habitava o coração de Abraão. Por isso, na Bíblia, ele é chamado pai dos que creem, ou pai dos crentes, dos que têm fé. Então, quando Paulo aconselha Timóteo dizendo, conservando a fé, significa que nós temos o cuidado, precisamos ter o cuidado de manter a fé. Não é dizer que tem. Esta fé precisa ser mantida, precisa ser nutrida, precisa ser cuidada. E qual é o alimento da fé? É a palavra de Deus, que é chamada a palavra da fé. O próprio Paulo, escrevendo a Epístola aos Romanos, ele disse, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, esta fé, nós precisamos estar sempre em contato com a palavra de Deus, nos alimentando com ela, porque ela vai ser o elemento fundamental para manter a nossa fé viva, operante, verdadeira, ativa e uma fé que se movimenta. É a fé que nos faz crer em Deus, nos faz esperar, nos faz ter a expectativa, nos faz acreditar nas promessas.
é fé. Existe fé para isso. E até para a nossa salvação foi preciso fé. Porque sem fé ninguém tem como ser salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo, conservando a fé. Conserva a fé. Não deixa que obstáculos venham a ocupar o coração e venha cercear a fé e sufocá-la. Não, mas alimente esta fé com a palavra de Deus. Este foi a primeira parte do conselho que Paulo deu a Timóteo, conservando a fé. Então a fé, já vimos aqui os aspectos da fé. Que existe a fé fingida, a fé verdadeira, a fé ativa, a fé passiva, a fé morta e a fé viva. E aí podemos fazer a diferenciação. Agora ele disse também, conservando a fé e a boa consciência. Um outro aspecto deste conselho importante, necessário. Boa consciência. O que é a consciência? A consciência é um centro de comando que Deus coloca na nossa mente, e a consciência, ela tem a função de aprovar ou reprovar os nossos atos. É certo que, de acordo com o que esta consciência é treinada e é ensinada, ela pode aprovar ou reprovar os nossos atos. Por exemplo, todos nós temos consciência. Não existe um ser humano que não tenha consciência. Ele tem. Ele pode não ter consciência de que tem uma consciência, mas ele tem. Esta consciência, às vezes, quando a pessoa faz alguma coisa de bem, esta consciência transmite ao nosso coração a sensação de alegria, de satisfação, de contentamento. O que significa isto? Aprovação da nossa consciência. Se, por outro lado, nós agimos de maneira má, violenta, com ignorância e tantas outras coisas, e praticamos alguma coisa que não é bom, de imediato, esta consciência traz ao coração a reprovação e gera em nós um sentimento de tristeza, de culpa, e passamos a nos sentir acusados por aquilo que fizemos. Isto é o quê? Isto é função da consciência. Então veja, todos nós temos esta consciência. Então ela pode pender ou para um lado ou para o outro. Se a consciência for boa, ela vai nos advertir, ela vai aprovar as coisas boas que fizermos e ela vai reprovar as coisas más que fizermos. Ela vai sempre nos advertir, vai nos avisar. Nada vai acontecer em nós sem que a consciência dê sinal. Mas, por outro lado, existe a consciência má. Por quê? Deus criou a todos nós com a consciência pura, limpa, santa. Mas nós entendemos que com a entrada do pecado, ele contaminou todas as áreas da nossa vida, inclusive a consciência. E por isso existe a boa consciência e existe a má consciência. A má consciência é esta. E às vezes alguém diz, mas será que fulano não tem consciência para saber que ele está fazendo coisa errada? Não tem, porque a consciência dele é má. E ela então vai aprovar o que é mal. É este o sentido da coisa. Por isso que a gente vê determinadas atitudes e as pessoas não caem em si. Mas isto por quê? Porque a consciência é má. Ela está no caminho
contrário ao propósito de Deus. Então já vimos que existe a boa consciência e a má consciência. Mas existe também a consciência pura, que não há nela nenhum tipo de acusação, é uma consciência que está de acordo com os propósitos de Deus. Nesta consciência pura, Deus pode trabalhar através dela na nossa vida, como existe também a consciência contaminada, a consciência que se corrompeu. Ela sempre foi dando aviso, dando reprovação, e a pessoa não deu atenção, foi sufocando aquela consciência, e ela passou então a ser uma consciência contaminada. E por isso, o sacrifício de Jesus também trouxe o resultado para as consciências. Diz assim, Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas. Quer dizer, uma consciência má, uma consciência contaminada. Mas existe a consciência boa e existe a consciência pura. E por fim, existe a consciência sensível, é aquela que dá sinal, que aprova as coisas boas, reprova as coisas ruins. E existe a consciência cauterizada. Ela não dá mais nenhum sinal. É como se a pessoa estivesse em coma. Ele não tem controle sobre os seus movimentos. A pessoa em coma está assim. Ele está vivendo, respirando por meio de aparelhos, porque naturalmente ele está sem nenhuma condição para aquela situação. Assim é também a consciência cauterizada. É uma consciência em coma. Ela já não reprova e nem aprova nada. Para ela, nada mais tem finalidade. O ser humano chega a este ponto de ter essa consciência cauterizada. Paulo diz que ele procurava sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. E este conselho ele deu a Timóteo. Então vimos aqui que existe a consciência boa e a consciência má. Existe a consciência pura e a consciência contaminada. Existe a consciência sensível e a consciência cauterizada. Então, agora, que tipo de consciência que Paulo está falando a Timóteo? Conservando a fé e a boa consciência. Então, a boa consciência, ela é pura e ela é sensível. Este foi o conselho de Paulo para Timóteo. E diz o seguinte: rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Quando as pessoas rejeitam a fé e a boa consciência, eles vão fazer naufrágio na fé. Eles vão fazer o que está acontecendo nos dias em que nós estamos atravessando. A inversão de valores. O que era bom passa a ser ruim. O que era ruim passa a ser bom. O que era agradável a Deus, para as pessoas agora, passa a ser desagradável. O que é desagradável a Deus, para as pessoas agora, passa a ser agradável. Isto é, a inversão de valores que a sociedade, quase que na sua totalidade, está dominado por esse espírito de coisas. Por isso eu disse, o conselho de Paulo é útil também para nós, nos nossos dias, no século XXI, que vivemos diante destas ameaças que procuram também nos influenciar. Mas nós precisamos ir à palavra de Deus, porque ali é o nosso manual de regra e fé. E buscar recursos e alimentos
para a nossa vida de fé e para a purificação da nossa consciência, para mantê-la sensível e boa diante de Deus. Só encontramos este alimento na palavra de Deus. Não está no mundo, não está nas pessoas, não está em lugar nenhum. Está na palavra de Deus. Então, Paulo aconselhando Timóteo a isto, conservando a fé e a boa consciência. 2 conselhos necessários para os dias difíceis que estamos atravessando. Timóteo aceitou a orientação de Paulo, procurou viver desta forma. Não encontramos na Bíblia nenhum deslize, nenhum fracasso, nenhuma rebelião praticada por Timóteo. Mas vemo-lo alguém sincero, fiel, humilde, obediente, servindo a Deus. Serviu por todos os dias da sua vida, porque teve em casa uma instrução da mãe e da avó, e quando já era adolescente, Deus colocou Paulo diante de Timóteo e Timóteo diante de Paulo, e eles identificaram-se. Paulo teve empatia com Timóteo, o abraçou e o levou consigo para as viagens missionárias, para as responsabilidades na obra de Deus, e deixou registrado 2 cartas pastorais para Timóteo, que se tornou pastor chamado por Deus. Foi muito útil na obra do Senhor. Eu e você, nos dias em que nós estamos atravessando, seja homem, seja mulher, seja criança, adolescente, jovem, adulto ou de mais idade, todos nós dependemos e precisamos que este conselho de Paulo a Timóteo, ele se torne também prático na nossa vida e que nós possamos conservar a fé e a boa consciência. Se isto fizermos, receberemos a graça de Deus sobre a nossa vida, estaremos caminhando para o crescimento espiritual, o amadurecimento e uma comunhão mais profunda com Deus e com o discernimento bem sensível diante do Senhor para entender o que Deus requer de nós e vivermos na condição de servos de Deus, pelo qual fomos chamados para servi-lo. Então, que estes conselhos façam parte da minha vida, façam parte da tua vida, que eu e você conservemos a fé e a boa consciência. Fazendo assim, isso vai nos manter firmes, decididos a seguir até o fim, com fidelidade, diante da presença do Senhor nosso Deus. A fé e a boa consciência é um grande conselho que nós podemos e devemos obedecer. Obedeça, então, e siga seu caminho, e veja quantas mudanças vão acontecer em sua vida em função de conservar a fé e a boa consciência. Isso o levará a cada dia mais próximo de Deus, mais firme na comunhão, mais disposto a servi-lo e a se entregar sem reserva nas mãos do Senhor. Que isto seja a tônica da nossa vida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.